Olá pessoal, para responder essa pergunta eu vou fazer uma contextualização de como que a gente estava 30 anos atrás, como que a gente está hoje, 2020, e como que a gente vai estar, na minha perspectiva, em 2050. Claro que isso é um pouco de visão futurista, né? Ainda mais um cara otimista sobre o agronegócio brasileiro como eu. Mas enfim, dá para fazer algumas especulações e de qualquer forma vai ser muito bom, né? Chegar lá em 2050 junto com vocês e a gente olhar para trás e ver como que se deu, né? Esses próximos 30 anos na agricultura brasileira. Bom, em 30 anos atrás, década de 90, eu tinha 10 anos, né? E eu lembro algumas coisas da agricultura brasileira. Né? Meu pai, por exemplo, nas áreas de integração lavoura-pecuária, não tinha aveia, né? Usava ponta de cana para os animais se alimentar no período do inverno e era muito desafiador. Né? Pois mais tarde, final da década de 90, as áreas começaram a ser arrendadas, né? E naquela época, gente, um terceiro plantava soja e pagava como arrendo única e exclusivamente a semeadura da aveia no inverno. Tá? Uma realidade hoje aí, onde o arrendo fica entre 22 a 28 sacas de soja por hectare. Enfim, final da década de 90, quando eu estava acabando o colégio agrícola, eu lembro os professores falar, né? O Brasil vai bater a casa dos 100 milhões de toneladas. E isso era algo surpreendente para eles. Né? Por quê? Porque o Brasil saiu de importador de alimento na década de 70 para 100 milhões de toneladas, né, no final, início dos anos 2000. 10 anos depois, 2010, o Brasil já produzia 150 milhões de toneladas. Né? E hoje, 2020, o Brasil produz, na última safra, 257 milhões de toneladas. Tá? Então, falando de hoje um pouco, o agronegócio representa, o PIB do agronegócio representa quase 2 bilhões de geração de divisa por dia no Brasil. Tá? Isso representa 1,2 bilhões de exportação dia do agro, nas diferentes cadeias produtivas do agro. Então o agronegócio cresceu muito no Brasil, né, nesses 30 anos, e hoje, né, a gente tem uma realidade muito melhor, mas muito aquém daquilo que a gente da onde a gente pode efetivamente chegar. Por que isso? Porque o Brasil ainda produz médias muito baixas, né, e a aplicação de conhecimento, de manejo, pode aumentar a produtividade, né, sem demandar novas áreas. De qualquer forma, gente, hoje o Brasil é o maior produtor de café, suco de laranja, açúcar, proteína animal, soja, né, terceiro maior produtor de milho, enfim. Em todas as áreas que a gente pegar do agronegócio brasileiro, o Brasil se destaca. Né? E isso em 65 milhões de hectares de área cultivada, né? Sem considerar os mais de 100 milhões de hectares de braquiária, vamos colocar de pastagem, boa parte disso, 40 milhões de hectares sobre braquiária, que pode, né, integrar um sistema de integração lavoura-pecuária, né, e melhorar o ambiente produtivo como um todo. Então, pessoal, a perspectiva futura do Brasil, ela é fantástica. Isso porque, né, nós temos vantagens naturais muito grandes em relação aos outros países. No sul do Brasil, nós temos mais de 2.000 milímetros de chuva por ano. Né? Alguns momentos de estresse hídrico, mas a nossa média é 2.000 milímetros por hectare ano, numa condição de mais de 3.600 horas de luz por ano. Tá? Então, tudo que se planta, se colhe. Né? Eu lembro 2001, 2002, né, de viver numa propriedade no meio oeste americano, onde eu viajava um raio de 100 quilômetros.
e não se avistava nenhuma espécie frutífera, por exemplo, né? Em função da neve começar em novembro e parar lá em março, né? Então uma safra por ano, enquanto nós no Brasil, onde eu tenho feijão no sistema produtivo, a gente faz 3 safras por ano, né? Então as nossas vantagens comparativas, elas são muito maiores, e é por isso que do aumento de demanda de alimento, o mundo espera que o Brasil aporte, né, até 2050 40% dessa demanda. Tá? Então hoje o Brasil alimenta 1,2 bilhões de pessoas e vai ter que alimentar mais de 1,5 bilhões de pessoas no mundo. Tá? Essa é a expectativa. E claro que o meu vídeo, em função da minha área de atuação, é mais sobre manejo de culturas anuais, né? Mas todas as áreas no Brasil, né? A gente roda qualquer comunidade do interior, é uma diversidade absurda, né? De espécies frutíferas, de produção animal, né? Outro dia eu fui na propriedade de morango, onde o produtor tinha uma estufa de 10 de largura por 50 de comprimento, né? 4.000 plantas de morango ali, produzindo 1,5 kg de morango por planta, né? Isso dá 6 toneladas de morango, num espaço extremamente pequeno, vendendo isso a R$20, né? Então isso aí dá mais de 100 mil reais uma estufa. Claro que demanda conhecimento, demanda manejo, demanda muita mão de obra, mas é algo assim fantástico, né? De simplesmente uma área do agronegócio, né? Para exemplificar, para sair um pouco só das grandes culturas, né? Então a gente tem potencial de crescer em todas as áreas. Então, pessoal, o aumento de produtividade é talvez a principal ferramenta, né, para melhorar o nosso sistema produtivo. A gente pegar a média da cultura da soja, 3.200 e poucos quilos por hectare, nessa região, sudoeste do Paraná, onde eu estou, muitos produtores conseguem o dobro disso, tá? Ou por volta de 5.000 quilos por hectare. Tá? Ou seja, existe muito o que se fazer em termos de média, né, produtiva, de manejo. Tá? Em todas as áreas do agronegócio. Na pecuária bovina, por exemplo, o Brasil detém 18% do mercado global de carne bovina. Isso com menos de 1 UA por hectare. Se a gente fizer manejo correto, um pouquinho de investimento, dá para chegar a 2 UA por hectare, né? E dá para dobrar o potencial produtivo automaticamente, né? Simplesmente melhorando o índice zootécnico com manejo, né? Com conhecimento, tá? Talvez essa seja a principal ferramenta. Logicamente que no Brasil nós temos alguns déficits de estrutura, tá? A capacidade operacional ela é pequena ainda, né? Em termos de um exemplo, equivalente vaca-homem, né? Enquanto que em alguns países, como Nova Zelândia, uma pessoa consegue cuidar de um plantel de 200 animais, né? Nós, ainda por falta de estrutura, geralmente uma pessoa na atividade tem dificuldade para cuidar de 30 animais. Tá? Mas eu também vejo isso como uma questão de tempo. Tá? Eu lembro, quando eu estava na agronomia, 13, 14 anos atrás, né? O saudoso professor André falar, eu vejo as propriedades sudoeste do Paraná como propriedades igual a gente encontra na Europa, né? Com sustentabilidade ambiental, bem estruturada, com condição econômica, né? Eu diria hoje que eu vejo essas propriedades até melhor, porque as condições naturais são melhores, né? Então hoje a gente vê o interior com asfalto, o êxodo rural que ocorreu, hoje a gente vê as pessoas voltando para o meio rural, né, porque ele está extremamente interessante, né? Ninguém sonhava que o agro ia se tornar o que se tornou hoje. Tá? Isso muito em função da adoção de tecnologia, da mecanização, da operacionalização de processos. Então é natural que daqui, fazendo uma previsão para 2050, talvez muitas propriedades tenham um robô para fazer ordenha,
né? Muitas propriedades consigam uma pessoa cuidar de muito mais animal, porque vai ter estrutura para fazer isso, né? De manejo, enfim, vai ser, em 2050 vai ser muito mais fácil. Aqui em Dois Vizinhos, a gente rodar no interior, a gente vê aviários, né? Módulos fiscais de 4 aviários com 400 mil aves alojadas, já com energia solar, né? Placas solares, tornando autossuficiente o aviário, né? Em energia, vendendo excedente para a rede. Então a gente vai evoluir muito, né? Nesse aspecto de uso da energia solar, seja para uso da irrigação, seja para irrigação subsuperficial, que talvez seja algo que vai crescer muito nos próximos anos, né? Enfim, há um mundo para se fazer, né? A área de biológicos hoje que está em alta, tem um mercado em ascensão, em expansão muito grande, né? Para crescer, para evoluir e para facilitar, né, a vida do produtor rural. Tá bom, gente? Então, como eu disse, esse vídeo é uma perspectiva futura de como que a gente vai estar em 2050. Eu sou um cara extremamente otimista, então eu acho que a gente vai estar, se a gente está hoje em 250 milhões de toneladas, a gente vai bater a casa das 400 milhões de toneladas fácil em 2050, tá? Porque basicamente a gente precisa aplicar conhecimento para conseguir chegar lá. Tá? E isso está cada vez mais fácil. Vídeos como esse buscam, e como os que eu tenho feito, buscam difundir tecnologia, conhecimento, para que em 2050 a gente já esteja numa condição muito, muito melhor do que a gente está hoje. E aí espero seguir na companhia de vocês, né? Essa semana comemorativa aí que a gente chegou nos 1000 inscritos, tá? Talvez lá em 2050 a gente esteja com muito mais que isso, né? 10 mil inscritos, talvez, ou muito mais, né? Enfim, o futuro dirá. Espero motivá-los em relação a isso, né? E que a gente siga trilhando aí o nosso caminho para chegar em 2050 cheio de orgulho, né? Do nosso trabalho, da nossa atividade, do nosso dia a dia, tá bom? Obrigado a todos, forte abraço, seguimos trabalhando.